Olá, bom dia pessoal. A gente vai dar início aqui à nossa aula sobre juros, né, da continuidade, na verdade, da matemática financeira, e hoje a gente vai falar sobre juros simples e composto. Bem, juros simples, ele vai ser, a gente já conversou sobre juros, né, que sabe que é uma incidência em cima de um determinado valor capital, né, uma taxa, na verdade. Então, o juros simples vai ser uma taxa, certo? Vai falar sobre isso, mas antes, existe juro porque existe recursos escassos. Por exemplo, se eu tivesse muito dinheiro, eu não teria que usar o cartão de crédito, por exemplo. Então, existe juros por causa disso. A gente pede emprestado, empresta também, né? Então, um banco, por exemplo. Outras coisas também. As pessoas preferem consumir a poupar. Na verdade, isso já é uma mania, né? O pessoal consome do que poupa, né? A maioria das pessoas. Poucas pessoas poupam. Então, o prêmio para quem poupa é os juros. Esses juros aqui já é os juros que você recebe do seu dinheirinho que está lá na poupança, por exemplo. Aí está lá acarretando uns juros ali, pequenininho, mas você o ato de poupar lhe dá um prêmio que é os juros. Ok? Essa é a introduçãozinha do que é os juros. Bem, nada mais é do que a remuneração, a gente já viu isso, né, do capital emprestado, podendo ser entendido de forma simplificada como sendo aluguel pelo uso do seu dinheiro. Ok? Eu usei lá meu cartão de crédito e eu estou fazendo o aluguel. E também o nosso dinheiro vivo, tá? Quando a gente faz um pagamento com dinheiro vivo, a gente também está utilizando ali os juros, certo? Os juros incidentes. O tempo, como a gente já viu, é definido pela quantidade de períodos, tá? Ou seja, de quantidade de tempo aí utilizado. Então, o período em que o capital ficará recebendo ou pagando esses juros é representado pela letra T. Um exemplo aí, o capital aplicado ficará recebendo no banco durante 3 meses, então a gente tem um período de um trimestre. O capital tomado emprestado ficará pagando juros no banco durante 4 meses, então temos aí pode ser dito quadrimestre, né, ou 4 meses. Continuando, temos aqui capital e taxa de juros. O capital entende-se por um ponto de vista da matemática financeira, qualquer valor expresso em moeda e disponível em determinada época. Esse é o capital. Já aí temos dois exemplos. A aplicação de R$ 1.000 no banco é o primeiro exemplo. Bem, temos aí dois exemplos para o capital. Primeiro, a aplicação de R$ 1.000 no banco. Eu estou aplicando um capital de R$ 1.000. O empréstimo no banco de R$ 2.000. Então eu estou pegando um capital de R$ 2.000, certo? Continuando, a gente vai ter agora a taxa de juros, né, propriamente dita, é uma razão entre os juros recebidos ou pagos no final de um determinado período de tempo e o capital inicialmente aplicado. Veja que é uma razão, ok? Aí vamos observar aqui mais em detalhes. Valor dos juros numa unidade de tempo, dia, mês, semestre e ano. A gente pode ter o seguinte: o banco está pagando 1% ao mês para o capital aplicado, ou seja, se eu aplicar lá R$ 1.000, todo mês eu vou estar ali ganhando em cima daqueles R$ 1.000 1%, ou seja, R$ 10, 1%. E aqui, no segundo exemplo, a gente tem: o banco cobra 3% ao mês para o capital emprestado. Geralmente é assim, geralmente a taxa do banco para o capital emprestado é muito maior. Vejamos, aí eu tenho 3% ao mês, ele vai me tirar R$ 30 se eu pedir emprestado lá os mesmos R$ 1.000, um exemplo. Continuando, taxa de juros. Então, a taxa de juros e o tempo, eles andam junto, como vocês já puderam perceber, né? Quando eu falo em taxa de juros, eu falo em tempo, certo? O juros é determinado através de um coeficiente, referido a um dado tempo, intervalo de tempo. Chama-se quantidade de tempo, né? Então, o coeficiente aí ele pode ser a remuneração, né, de unidade de capital empregado por um prazo igual àquela da taxa. Temos aí nada mais é do que 12% ao ano, certo? É um coeficiente da taxa de juros. Continuando, a gente pode ter na forma percentual, que está aí, 12% ao ano, que é determinado pelos centos, né?
divisíveis por 100. E temos a fórmula itália, né? Que aí eu tenho 0,12 ao ano. É a mesma coisa. 12% ao ano, 0,12 ao ano é a mesma coisa. A gente já viu isso na aula passada, né? Então, continuando, temos a nomenclatura, né? O ano, o semestre, quadrimestre, trimestre. Tudo isso aí a gente pode utilizar. Bem, juros simples. Vamos propriamente para os juros simples. Já entendemos um pouquinho o que é capital, o que é a taxa de juros, o que é o tempo, né? Que os dois andam juntos. Como funcionam essas taxas. Agora a gente vai ver, de fato, como a taxa de juros vai incidir sobre um determinado capital. Bem, taxa de juros simples, ou capitalização simples, é aquela em que a taxa de juros incide somente sobre o capital inicial, não incide depois sobre os juros acumulados. Ou seja, a taxa de juros simples só vai incidir no capital inicial e vai ser sempre dessa forma, ou seja, ele vai ser linear, certo? Continuando aqui, a gente tem um exemplozinho. Sim, ela é diretamente proporcional. O valor aplicado ao tempo de aplicação. Vocês vão ver isso na fórmula, tá? Na nossa construção da equação. Então temos aí um exemplo, tá? Esse é um exemplo bem simples. Aí eu tenho 1.000, 1.500, 2.000, 2.500, 3.000, 3.500 num período de meses. Veja que a taxa ela cresce de maneira linear, é uma linha, certo? Então a taxa de juros simples é linear. Isso é muito importante vocês saberem. Continuando, temos aí a fórmula básica, certo? Olhem, vejam que é diretamente proporcional. Ó. Os juros vai ser igual a capital vezes a taxa de juros, que é o izinho, vezes o tempo de aplicação, o tempo decorrente, a quantidade de tempo. Então aí temos a maneira, né, de escrever. Então C e T é os juros. Isso aqui é diretamente proporcional. Enquanto uma muda, a outra vai mudar também. Certo? Continuando. Bem, temos um exemplo aí. Supomos que se tome emprestado a quantia de R$1.000 pelo prazo de 2 anos e a taxa de 10% ao ano. Olhem só, 10% ao ano. Qual será o valor a ser pago como juros? Então a gente quer saber o valor a ser pago como juros. Beleza. Primeiramente a gente vai tirar os dados aqui, né? O capital inicial R$1.000, a taxa de juros 10% ao ano e a quantidade de períodos foram 2, né? Se eu estou falando de 10% ao ano, o período é o que? O ano. Então eu tenho quantos anos? 2. Então deu 2 períodos de 1 ano. Então beleza. Na forma unitária aí, né, trabalhando, temos os juros do primeiro ano como sendo. Aí vejam só, eu vou usar a fórmula, né? Capital vezes a taxa de juros vezes o tempo, tá aí, ó, a taxa de juros 10% é a mesma coisa na fórmula unitária, 0,10, tá aí. E 1, né, que é um período, né, 1 ano, a taxa em 1 ano. R$100. No segundo ano a gente vai ter a mesma coisa. Por quê? Não vai mudar, certo? É sempre pelo valor inicial. Quem é o valor inicial? Os R$1.000 do capital. Tudo bem? Tá aí. 100 mais 100, a gente já sabe que vai pagar 200 aí, né? De juros. Mas vamos lá, vamos fazer de outra forma. Olhem só. Eu tenho aí 100 mais 100, né? 200. Mas podemos resolver da seguinte forma, ó. Em vez de utilizar o 1, fazer por partes, a gente poderia colocar o 2 lá, que é o do período, na quantidade de tempo, diretamente. Aí vocês podem observar lá, não. Eu tenho 1.000 vezes 0,10, certo? Que é o período, vezes 1, mais, que é o segundo ano de juros, né? 1.000,00 vezes 0,10 vezes 1. Mas eu poderia utilizar simplesmente aqui, ó. O J igual a 1.000 vezes 0,10 vezes o tempo. Já está aqui, ó, o tempo em período. No caso, 2 períodos. Está aqui a taxa de juros final. Beleza? Então, cálculo de juros, as variações básicas são essas, ó. Eu tenho aqui o cálculo natural, J igual a no caso, juros é igual ao capital, juros simples. O capital vezes a taxa de juros vezes o tempo. Aqui eu posso fazer um alinhamento, né? Colocar o C em evidência e achar aí o meu capital. Se eu quero saber o capital, eu tenho os juros e tenho esses dados, esses outros dados. Eu posso fazer dessa forma aí, ó. Só realinhar a equação. Também posso achar a taxa de juros, que é, no caso, os juros
pelo capital vezes o tempo, certo? Ou eu posso achar o tempo decorrido. Olha lá, eu tinha R$1.000, a taxa de juros de 2% ao mês, em 3 anos, no caso, eu fiquei com 1.300, eu ganhei, né, 1.300. Aí vamos saber em que tempo eu fiquei com esses 1.300, então eu faço dessa forma aqui, certo? Então tá aí as 3 maneiras, 4 maneiras de calcular aí o juros simples. Continuando, sim, muito importante, vamos falar sobre o montante. O que é o montante? O valor gerado pela soma do capital inicial que eu investi, ou emprestado, né, que eu creditei lá, pedi do crédito, e os juros decorrentes do período. Ou seja, é o total que eu vou ganhar ou pagar, certo? Aí vejamos. Juros simples, o montante vai ser o capital mais os juros, certo? Simples, capital mais os juros. E aí a gente tem o seguinte, tendo em vista isso, a gente pode realinhar lá a fórmula. Eu não fiz isso aqui para a gente não perder muito tempo, mas pegando lá o J, né, eu substituí aqui, ó. Quem é o J? O J vai ser quem? Vai ser C mais I mais T. Aí eu joguei aqui dentro, ó, certo? E ficou quem? M vai ser igual a C vezes 1 mais I vezes T. Fecha parênteses, certo? Eu simplesmente joguei aqui, ó, o J, o capital vezes a taxa de juros vezes o tempo, tudo bem? Continuando, vamos agora para um exemplo. Qual é o montante de um capital de R$1.000 aplicado a taxa de 10% ao ano pelo prazo de 2 anos? É o mesmo exemplo lá, né? Vejamos, o capital inicial tem C igual a 1.000, taxa de juros e a quantidade de tempo 2. Aí a gente vai pegar a fórmula, né? Vai jogar quem é o capital, quem é a taxa de juros e quem é meu tempo. Aí vejamos. Rapidamente a gente acha aqui, ó, 1.000 vezes, primeiro fazemos quem está entre parênteses, né? Deu 1,2 vezes 1.000, 1.200. E lá a gente achou que os juros era 200, né? Aqui a gente está achando o montante, ou seja, o capital inicial mais os juros que tivemos ali em cima daquele capital, né? Com o tempo. Beleza, vamos para um segundo exemplo aqui. Sim, é possível resolver o problema seguindo a definição dada pelo montante, ou seja, calculando o juros devido, outro detalhe, sem fazer tão diretamente. Olhem só, deu R$200, a gente já sabe, e somando com os juros principal. Olhem só, pego o M, mais quem é o capital? 1.000, mais o J que for os juros que a gente fez. Aqui, ó, 1.200. Posso fazer dessa forma também, não está errado. Mas é 2 passos, né? Beleza. Montante, a fórmula do montante, a gente pode também abrir essa fórmula do montante, ó. Fazemos o que? Deixamos aqui o capital em evidência e colocamos essa partezinha aqui, ó, esse segundo membro aqui embaixo. Está multiplicando, ele passa dividindo, certo? Aqui a mesma forma, pegamos o I, aí realinhamos e achamos aqui, ó, I vai ser igual a montante dividido pelo capital menos 1 dividido pelo tempo. Vocês têm que fazer essa, na verdade estou dando aqui, né, as maneiras de fazer, mas é necessário fazer esse realinhamento das fórmulas, ok? Aí aqui, ó, aqui eu já só troquei, né, o I pelo T, aqui ficou T, I, certo? Ou seja, o tempo pela taxa de juros.